Bom dia, professor Fábio Filho. Espero que todos estejam bem. Disciplina de microbiologia clínica. Vou falar um pouquinho sobre as infecções genitais. As infecções genitais, elas vão se desenvolver de forma diferente nos sexos, né? Então, os micro-organismos, a epidemiologia e o desenvolvimento de cada uma das infecções genitais vão depender da anatomia e de alguns fatores gerais e locais do organismo. Então, como nós podemos ver aqui no material, o trato genital feminino inclui lactobacilo, difteroide, gardnerella, Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococcus e E. coli e leveduras, né? Fungos. Já na uretra masculina, veja como existem menos micro-organismos: Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterias, Streptococcus alfa-hemolíticos. Por que essa diferença? Primeiro, anatômica, que vai influenciar na taxa de oxigenação, vai influenciar no grau de umidade, na temperatura, na facilidade de higienização. Então, são vários fatores que vão interferir nessa diferença de flora. Então, os agentes como fungos, bactérias, vão se desenvolver em um ambiente mais propício ou menos propício. Algumas outras infecções, por exemplo, herpes, né? Vírus do papiloma humano, né? O HPV, clamídia, trachomatis, ureaplasma, Neisseria gonorreia. Então, esses agentes vão causar as doenças e devem ser identificados no laboratório de microbiologia clínica. As principais síndromes, então aqui nós temos esse quadro, né? Então, lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar o quê? Que o microbiologista clínico ele vai ser um detetive. Ele vai procurar, conforme as pistas dos exames, identificar o agente infeccioso. Então nós temos candidíase, né? Um fungo, Gardnerella vaginalis, a vulvovaginites com Streptococcus pyogenes e vaginite não infecciosa, com agentes irritantes, alguma solução de limpeza ou algum produto que é utilizado pode causar uma alergia, uma hipersensibilidade. Aqui um pouquinho das menos comuns. Candidíase. Então a cândida ela está presente normalmente em 75% das mulheres e ela vai aparecer em função de alguns vai se desenvolver e causar a doença de acordo com alguns fatores do organismo. Então, estresse, má alimentação, falta de sono, a alimentação pode mudar o pH vaginal, né? Uso de roupas apertadas, falta de higienização, isso tudo, vários parceiros sexuais podem causar a candidíase vulvovaginal. O controle, né? Veja como está associado, né, aos parceiros e à frequência de relações sexuais. Normalmente as meninas que iniciam as relações sexuais sem proteção acabam apresentando as primeiras infecções genitais. Então são às vezes casos recorrentes e
em função de doenças imunossupressoras ou diabetes, né? Doenças metabólicas, doenças crônicas que vão interferir na glicemia e, consequentemente, na flora vulvovaginal. Gravidez também, existe uma alteração de hormônio, uma alteração na alimentação, dificuldade de higienização nos últimos meses, em função do tamanho da barriga, né? Diagnóstico laboratorial, que é a nossa parte, e vai ocorrer a partir da secreção uretral ou secreção vaginal coletado. Pode-se fazer um exame direto a fresco pelo método de Gram para observar a morfologia e se é Gram positiva, Gram negativa, se é cocos, gonococos, etc. Exame de Papa Nicolau e os meios de agar-sangue e agar-saburô, que são específicos para fungos e bactérias. Agar-saburô, fungos e agar-sangue. Então, identificação de leveduras e antifungigrama, que é a mesma coisa que o antibacteriograma, que são antibióticos, e aqui são com antifúngicos, né? Estão aí descritos: miconazol, fluconazol, ketoconazol, itraconazol, clotrimazol e nistatina, que é muito utilizada a nistatina. Candida albicans, que é a mesma que tem na boca. A albicans é branca, né? Então a Candida albicans pode estar na boca e nas regiões genitais. Em função de práticas sexuais, existe essa comunicação, né? Hábitos. E podem ser pesquisados pelas sondas de DNA, são exames imunológicos. Diagnóstico da tricomoníase, tricomonas vaginalis, que também está muito difundido. Então vocês vão ver que essas patologias são muito difundidas, né? 180 milhões de mulheres no mundo todo, é uma estimativa, né? E homens também possuem uma taxa de infecção, porém, às vezes ele transmite, mas não tem a expressão da doença. Ele às vezes assintomático e transmite para mulheres. Por isso que vários parceiros sexuais, maior o índice de transmissão. O diagnóstico laboratorial são técnicas moleculares, exames diretos e exames de cultura, né? Então, exames de cultura, exames diretos. O pH vaginal está muito associado a esse tipo de doença. A basicidade ou acidez vai aumentar ou diminuir a quantidade de micro-organismos. Então você pode se usar kits imunológicos, o exame de Gram, o Papa Nicolau, meios de culturas específicos para tricomonas e sondas de DNA. Vaginose bacteriana. Vejam então que nós vamos sempre num aspecto de quantidade, mostrando mais doenças no sexo feminino. A Gardnerella vaginalis e algumas outras bactérias que podem estar envolvidas. Então, existe um aumento de prematuridade em mulheres que têm esse tipo de doença, então, que pode estimular a inflamação, né, essa infecção, e estimular um parto prematuro. Também é considerada uma DST na linguagem antiga, né? Tem uma terminologia mais moderna. Doença sexualmente transmissível e é uma infecção sexualmente transmissível. Diagnóstico laboratorial, então a medida do pH, né? Pode-se também fazer uso do hidróxido de potássio, 10%, fazer o bacterioscópico pelo Gram e procurar essas clue cells. São através da morfologia, né? Procurar
dá o diagnóstico. Meio de cultura, o agar vaginalis e pesquisas de sonda de DNA. Aqui o nosso quadro de resumo, mostrando as três: vaginose, candidíase e tricomoníase, e a estatística e os fatores. Os fatores, né, os tipos de patógenos, as infecções. Isso aí é um resumo do que a gente viu. A infecção gonocócica, então Neisseria gonorrhoeae, é uma doença antiquíssima, né, transmissível sexualmente e pode dar complicações em outros órgãos, né, coração, meninges, articulações e rim, com as doenças, com as respectivas doenças, endocardite, meningite, artrite e pielonefrite. Então a Neisseria gonorrhoeae pode provocar uretrite, cervicite e as glândulas de Bartholin, que são glândulas que ficam próximas ali à virilha, e quando elas infeccionam, inflamam, é uma dor enorme, né? Doença inflamatória pélvica, é a DIP. Então existe aí no quadro clínico resposta inflamatória, prurido, corrimento, sintomas que variam de 2 a 5 dias, depois outros sintomas de 10 a 14 dias. E nos homens vão dar infecção crônica da próstata, vesícula seminal, epidídimo. Também pode ocorrer constrição do estreitamento uretral com dificuldade de micção. Então tem que se avaliar a resistência a antibióticos e problemas de reinfecção, né, em função de virulência. Esses PILs aqui são virulência. Aumento da promiscuidade, falta de uso de proteção, né, e contraceptivos, aumento da mobilidade, homossexualidade, recidivas. Características clínicas da doença a gente praticamente já falou, vai ter uma resposta imunológica. E o diagnóstico de GG, né, GA. Diagnóstico laboratorial. O gonococo vai ser feito por exame direto, método de Gram, né, das amostras, e exames imunológicos, né, PCR e enzima imunoensaio. Também existem kits de exame de aglutinação ou automatizado de imunofluorescência, que é aquele exame que se faz em câmara escura. Tá aí um resumo da matéria que a gente viu. Clamídia trachomatis, né, que é mais uma infecção que vai afetar ambos os sexos, né, alguns casos mais a mulher, homem, recém-nascido e ambos. E aqui o tipo de síndrome da clamídia. Então ela é capaz de gerar a própria energia e vai ser transmitido por contato pessoal, então sexualmente ou no canal do parto. Então a infecção por clamídia também é alta, né? Vocês podem ver aqui que as frequências são altas e foram notadas entre as mulheres jovens sexualmente ativas. Esses dados eles vão variando conforme a região, conforme o país, conforme os hábitos, etc., né? São dados epidemiológicos, no caso aqui, gerais. O diagnóstico da clamídia também vai ser por meio de cultura ou exame imunológico. Os testes imunológicos e moleculares, eles são um pouco mais complexos, né? Vou chamar a atenção para essa região aqui. E mais caros que os outros, mas produzem resultados rápidos, né? São imediatos, você vê a reação acontecendo ali na sua frente. Então, exame direto, imunofluorescência direta ou técnica imunoenzimática. Meio de cultura McCoy e pesquisa sorológica, teste sorológico e PCR. Tá aí o quadro sinótico disso aí, né? Citologia, sorologia, técnica molecular.
cada um dos tipos de exame. Isso aqui que é importante para a gente, né? Microbiologia clínica. Micoplasma. Chegamos aqui aos 15 minutos de aula. Vou tentar aqui me resumir. Então nós temos aí os tipos de micoplasma: hominis, ureolíticum, que vão estar também associados a doenças pulmonares, doenças pacientes com artrite, e elas estão presentes no trato genital em 40 a 80% das mulheres sexualmente ativas. Então percebam que existe em comum aí nessas doenças muita disseminação na falta de cuidado sexual, né? De prevenção, de uso de preservativo, de higienização, de promiscuidade, etc. Então, diagnóstico laboratorial do ureaplasma, né? Ureolítico, pode causar infertilidade, está associado à infertilidade, aí se faz o tratamento, né? Então vai se fazer a cultura do líquido, do esperma, testes sorológicos para infecções pulmonares ou articulares e antibiograma. Então os antibióticos vão ser utilizados. Um quadro geral aí de resumo dos agentes e do tipo de doença. Terminou. 16 minutos e 30. Qualquer dúvida é só me procurar no Zap. Um abraço a todos, bom estudo.